Luciana, será que a gente pode, pela letra, descobrir quem gasta mais, quem é mais gastador, quem consome mais, quem consome menos? Eu gostei muito de saber que você disse que até mesmo a saúde pode ser vista pela letra. Algumas questões ligadas à saúde. É assim, quem escreve é o cérebro, né? Eu sempre começo falando isso porque as pessoas têm uma ideia errada de que é a mão, cada um, né, tem uma letra. Então, a mão, ela responde aos impulsos cerebrais. Então, não existem duas escritas iguais, não existem duas maneiras de falar iguais, não existem duas maneiras de se vestir, né? Cada um é um. Então, a gente expressa no papel todos os nossos traços de personalidade. Então, a gente vê também até essa questão aí de quem gasta mais, né? Porque quando a gente dá uma folha de papel para uma pessoa, é como se a gente estivesse dando um universo, né? Então, a gente vai avaliar como é o aproveitamento dessa pessoa dentro desse universo. Como é que ela usa esse universo à volta dela. Então, por exemplo, a margem direita, na nossa cultura ocidental, a gente aprende a escrever da esquerda para a direita, né? Então, aqui seria meu ponto de origem, meu lado materno, minhas lembranças. Todas as informações vão estar sempre do lado esquerdo, né? Do nosso lado esquerdo. E o direito é futuro, né? É como eu direciono, como é que eu trabalho com as minhas metas, com o quanto eu vou de encontro aos meus objetivos. Então, essa margem direita, por exemplo, ela pode indicar, sim, desorganização financeira. A gente tem um caso aqui, ó. Isso aqui pode ser uma pessoa que ela tem essa instabilidade com relação às questões futuras. E nas questões de saúde a gente vê também, por exemplo, tremores, torções e todos os traços, porque nenhum de nós pode tremer na letra. Você fala em questão do Alzheimer, a gente até estuda alguns casos, a gente começa a identificar exatamente pelo tremor, né? Ninguém pode letra, a menos que seja ou criança que está começando a aprender, está definindo a motricidade fina, ou então adultos, idosos que já estão ou debilitados, com uma saúde debilitada, ou alguém que faça uso de algum medicamento. Tirando isso, nenhum de nós pode tremer na escrita. Então, qualquer tremor ou torção, ele pode ser um indicativo de alguma doença, sim. Engraçado como a letra pode dar bandeira, né? Não é só a letra, né? A gente estava falando isso agora. Não é só a letra, é também o aproveitamento, né, do espaço. Tudo. E essa que você mostrou, dizendo que podia ter problemas futuros, é uma pessoa que não chegou até o final, é isso? Ela tem a margem direita irregular, isso pode ser um indicativo. E aí você vai vendo letras maiores, falando de pessoas mais expansivas, mais sociáveis, mais comunicativas, né? O gesto dela é mais amplo, então ela é mais, que é mais também pode ser mais espaçosa, né? Também mais espaçosa, também mais inconveniente, também, mas pode ser, com certeza. As menores são as pessoas mais introvertidas, são pessoas mais introspectivas. Aqui você tem vários tipos. Tem vários. E essa letra mais assim, essa fácil? Escrita, ela é uma escrita mais caligrafada, mas ela é uma escrita, por exemplo, ela é ascendente, né? A direção das linhas, porque a gente só trabalha com papel sem pauta, exatamente porque a gente precisa identificar. Porque ela vai subindo assim como numa ladeirinha, né? Então a gente precisa, porque a direção das linhas vai falar do nosso estado de ânimo, né? Do nosso grau de entusiasmo, de energia. Então a escrita ascendente fala de pessoas mais entusiasmadas, e letra de médico, que a gente não entende nada. Não, aproveitar a letra de médico e de arquiteto. Tem um jeito, são duas categorias profissionais que a maioria escreve dentro de um jargão, né, do segmento. Se tem alguma indicação diferente? Tem até por força da profissão. A gente pegou... Assim, assim como tem a letra do médico, tem a letra dos arquitetos, engenheiros, cartazistas, eles tendem a fazer um padrão de escrita tipográfico, né, que é a letra de imprensa, por força mesmo da profissão, como professor de alfabetização, ele tende a fazer uma escrita mais caligráfica, até porque os alunos, as crianças estão copiando o modelo, né? O primeiro modelo que a criança entra em contato é o padrão caligráfico, né, que é aquela letrinha redondinha, até uma que você mostrou. Então, que eu achei mais padrão, professora mesmo. Mais professora. Por acaso é uma jornalista até, aquela pessoa que escreveu. Vai ser difícil agora você conseguir identificar a personalidade, porque as crianças já não estão usando mais letra cursiva, né? Como é que vai ser isso? Daqui a um pouco, a maioria das crianças hoje em dia já usam computador, não é isso? Você tem como analisar, assim, como é que você faria isso pelo texto, sem ser pela grafia? Tudo que você identifica da personalidade é na letra.
Não só na letra, né? Lá, pelo menos, a gente, assim, eu sou psicóloga, então eu falo que tem muita coisa que não é grafologia, é psicologia. Então, por exemplo, o uso, a escolha do tema, a gente trabalha com tema livre, exatamente porque a escolha do tema vai trazer duas características fundamentais, que é o grau de maturidade e criatividade pela escolha do tema. Erros de português, daí você está falando, a questão das pessoas não sabem 10%, as pessoas não sabem nem escrever, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de escrever, de se expressar, né? De desenvolver uma ideia, de desenvolver um raciocínio, de ser coerente. As pessoas começam uma redação falando de um jeito e terminam de outro. Então, isso tudo é avaliado também no laudo. E por um texto, assim, você consegue dizer como é a personalidade daquela pessoa? Sim, a gente vai falar de tipos de relacionamento, de como é que é, sinais de inteligência, criatividade. Inclusive, no livro de profissões, a gente até pela letra, a gente trabalha fazendo a orientação vocacional. Pela letra? Pela letra, indicando tendência, pessoas se ela tende para uma área de exatas, se ela tende para uma área de humanas, né? Se ela tende para esse trabalho é muito utilizado pelas empresas na questão do recrutamento de pessoas. É o trabalho que eu faço lá, de recrutamento e seleção. Pois então, você pode chegar a impedir de uma pessoa ser contratada pela letra que ela tem, não é isso? Porque assim, a escrita, a grafologia, ela é um estudo da personalidade, né? Então, ela é mais um caminho, ela não é o único caminho. Num processo seletivo, as empresas usam entrevista, usam uma dinâmica de grupo, usam outros testes. A grafologia, ela é mais uma ferramenta. Então, assim, dizer que impede... ela pode eu se acho somar, meio temeroso. Na verdade, é um conjunto de informações e aí, no final, chega a ser um laudo e aí... Até porque a gente precisa avaliar a estabilidade do profissional em outras áreas, o conhecimento técnico tem muita importância. Então, é um somatório. Mas há uma ida ao grafologista? Grafólogo. Uma consulta? É uma consulta. Tipo assim, pode ser fácil. Vai receber uma pessoa, você... pede para ela escrever um texto de próprio punho, claro, né? Todo mundo escreve no computador o tempo todo. Mas sobre um tema livre. Aí, a partir daquele texto, você estabelece... Ela vai fazer uma redação e aquilo ali, se eu tiver a fazer um atendimento pessoal, individual, isso, individual. Aquilo gera um laudo. Como se fosse uma ferramenta de autoajuda. Né? Então, tem muitas pessoas que buscam isso até para... Por exemplo, pessoas que estão desempregadas, você falou a questão, né? A pessoa às vezes fica desempregada, isso a gente atende muito, porque a pessoa, às vezes ela está buscando uma recolocação, mas ela está numa área errada, ou ela não está sabendo se colocar ou fazer melhor uso dos seus pontos fracos e fortes, trabalhar isso nela. Então, esse laudo, ele ajuda, ele é um espelho da personalidade, né? Então, ele ajuda a pessoa muitas vezes a identificar características que ela pode vir a melhorar, a maneira de se posicionar, a maneira até de procurar um emprego, de se comportar numa entrevista. Então, ele é essa ferramenta. E aí você acha que nessa questão da doença, da saúde, a bandeira também está nesse conjunto da obra? Tá. Ela aparece também nessa questão de tremores, espaçamento entre as linhas, né? O espaçamento entre as palavras e as linhas, ele vai falar da maneira como a gente se relaciona, né? O quanto a gente se aproxima, o quanto a gente se afasta das pessoas à nossa volta. Como é que é essa convivência? Se a gente for olhar, a gente vai ver que cada escrita tem... Até por isso a gente precisa ver uma redação, porque a gente vai ver essa questão... Você não pode ver só uma frase. O que faz mais sentido é você ter um conjunto. Exatamente. Né? Quanto mais a pessoa escrever, melhor, porque mais material de análise a gente tem. Então, esse espaçamento, uma escrita é muito confusa, muito concentrada, ela pode indicar algum distúrbio, alguma doença, e aí tem que investigar sim. Isso leva quanto tempo? Um laudo, em geral, em 2 horas. Faz um laudo. Quantos livros você já tem? Eu já vi aqui 2. Tem 3 livros. Esse aqui é a personalidade através da escrita. E o segundo não está aqui. E o terceiro, que foi esse que eu lancei agora, que é o de grafologia e profissões, que é o trabalho que a gente está fazendo de orientação vocacional.
E isso cabe bem num programa sobre trabalho também. Exatamente. E aí a gente consegue fazer o perfil da pessoa? Faço, pela através letra, da você letra. vai indicando se a pessoa tem criatividade, como é que é a forma dela se relacionar, se ela é mais indicada para cargos de liderança ou para cargos de subordinação, se ela é melhor para trabalhar sozinha ou em grupo, tem tudo isso também, né? Às vezes Tem, a pessoa, claro. por exemplo, normalmente assim, engenheiros, arquitetos são pessoas que trabalham melhor sozinha, fica ali dentro de um escritório, ou pessoal de TI, que, né, são pessoas que precisam de um bom grau de concentração para ficar sentado ali no computador. Se você bota uma pessoa para trabalhar no computador, Imperativa, danosa. dispersa, ela vai levantar, vai tomar café, vai voltar, vai no banheiro, vai voltar, vai conversar, vai voltar. E aí você vai falar assim, nossa, aí você vai chamar a atenção do funcionário, não, mas a culpa não é dele, né? A culpa é sua, que você que não percebeu que ele não tinha essa natureza. Então, a gente identifica essa natureza. Né? Então, Que não dava para ele, né? Aquela função. Não, e às vezes acontece, por exemplo, você tem uma recepcionista que é uma excelente funcionária, aí você quer promover, dar uma oportunidade a ela na empresa, você coloca ela numa área de marketing, por exemplo. Não vai dar certo, porque se ela tem um perfil mais administrativo e ela não tem criatividade, ela vai chegar lá na área de criatividade, você vai ver que ela não vai se desenvolver. Né? Então, a gente faz, é como se fosse um diagnóstico organizacional, né? A gente consegue perceber para onde você pode caminhar dentro da empresa, né? Qual é a sua natureza, quais são as suas habilidades e que caminhos você pode traçar dentro da empresa. Agora, você consegue detectar pela escrita questões mais graves, como, por exemplo, uma tendência suicida, assassina, e como é que se lida com uma questão como essa? Você não vai dizer para a pessoa no laudo, olha, você é assassino potencial. Não. Como é que é isso? É delicado. Eu já tive um caso uma vez de uma pessoa que tinha um grau de depressão muito forte. Aí eu encaminhei, até porque como eu sou psicóloga, eu me sinto também no dever de orientar. Então ela foi orientada para um acompanhamento, para uma terapia. Mas identifica efetivamente essas tendências? Existe a grafotecnia, né, que faz a perícia, a grafotécnica, que vê falsificação de assinaturas. Existe o estudo também de sinais de tendência a crime, a roubo. Quando você começa a perceber um ambiente gráfico com muito sinal de agressividade. Então, você pode identificar. A gente faz trabalhos com advogados, com juízes, quando existe alguma dúvida com relação ao envolvimento da pessoa em alguma situação, isso a gente faz também. Mas como você falou, às vezes você dá esse feedback para a pessoa não está contribuindo muito. Né? É mais interessante você orientar ou encaminhar para um profissional, porque o meu trabalho ele é só o diagnóstico, né? O trabalho da terapia, a continuação desse trabalho eu não faço. Agora, nas empresas, quando é feito isso dentro dessa área de recrutamento e seleção, você dá algum feedback para a pessoa depois ou não? Isso fica só esse trabalho que vocês fazem dos profissionais especializados com a pessoa jurídica, com a empresa? Ou, por exemplo, você já sabe, esse candidato é bom, vou contratar, mas eu gostaria de trabalhar esse certo aspecto aqui que me preocupou na escrita dele. Existe esse trabalho? Ou... Não, existe. Até porque muitas vezes, até pela dificuldade hoje de contratação, as empresas muitas vezes acabam, não, mas eu vou contratar essa pessoa mesmo, porque eu não tenho outro para contratar, então eu preciso contratar esse aqui. E aí contrata sabendo que ele tem aquela deficiência, aquele ponto fraco, e aí aquilo é trabalhado no dia a dia. Você pode, eu preciso trabalhar a liderança nesse funcionário. Então você encaminha ele para um treinamento, alguma coisa, e aquilo é desenvolvido no decorrer do processo.